espírito jovem, estilo e também um motor de 272 cavalos. A Rampage RT é um grande sucesso de vendas, o mercado vem reagindo bem, ela conseguiu mesclar muito bem essas características com o espírito Ram, mas num tamanho mais compacto. Saudações, pessoal! Bom, como vocês viram na cabeça do vídeo, hoje é dia de falar de Rampage. Eu fui ao evento do lançamento e nesse dia que foi em Interlagos, a gente andou, ia ter um festival em Interlagos, alguma coisa assim, a pista até estava bem bagunçado assim, no autódromo com a organização do evento, né? Que a gente pôde andar num trechinho só, mas já deu para sentir que a Rampage seria um sucesso de vendas no mercado. Isso porque a Stellantis percebeu duas coisas: havia um público querendo comprar algo que fosse maior que a Toro, mas ao mesmo tempo que tivesse esse carisma da Ram e esse, digamos, até status realmente que a Ram acaba tendo no nosso mercado. Como a gente sabe, o mercado de picapes grandes voltou agora com tudo, aliás, precisamos testar a Silverado ainda. Então, as picapes grandes elas voltaram, mas porém tem um senão. Quem já andou em picape grande aqui em São Paulo, das atuais, cabine dupla, sabe que elas não são muito bem ajustadas, ou o contrário, né? Nossos estacionamentos e tudo mais não são muito bem ajustados para essas picapes. Dessa forma, andar com uma Ram 1500, por exemplo, se você estiver aqui num shopping center ou mesmo num estacionamento de supermercado, você vai perceber que provavelmente você vai ter alguma dificuldade para entrar, passar em cancela, alguma coisa desse tipo, por conta do tamanho, das dimensões. Pensando nisso tudo, a Stellantis falou, putz, vamos lançar algo que seja uma mescla das duas coisas, que tenha um estilo de Ram, ou seja efetivamente um modelo da Ram, e ao mesmo tempo ocupe menos espaço. Por outro lado, eles já tinham a Toro, então eles queriam meio que dissociar essa ideia, não, ela tem que ser maior que a Toro, e foi exatamente isso que eles fizeram com a Rampage, que foi um carro desenvolvido aqui no Brasil. Vale ressaltar, o polo lá de Goiânia é bem interessante, eu estive visitando lá alguns anos atrás, e não só a questão toda, 4.0, aquela coisa toda de produção, mas a tecnologia, mas é uma fábrica de carros muito agradável, né? A linha de montagem passa em cima da sala dos visitantes, enfim, tem umas coisas interessantes, justamente muito dinheiro foi investido lá para desenvolver vários produtos que são vendidos para fora também, né? Toda essa linha Compass, Renegade, Toro, tudo desenvolvido lá e tudo fabricado em Goiânia e exportado, né? Muitos deles. Então essa ideia justamente da Stellantis para produzir esse carro e desenvolver aqui foi exatamente essa. Então a gente tem aqui um veículo que é maior que a Toro e menor que as picapes médias. Então são um pouco mais de 5 metros de comprimento e 2,99 de entre-eixos, ou seja, temos um tamanho razoável, é mais ou menos um tamanho de uma picape média dos anos 90, então eles conseguiram criar uma picape que se tornou aí um desejo de consumo nessa faixa de preço de 261 mil, entre as três versões e as suas subversões, eles conseguiram chegar de 261 mil até 290 numa faixa de consumidores bastante ampla. E eu não sei como é na sua cidade, no seu estado, mas aqui em São Paulo a Rampage RT vende bem. Tem muita Rampage RT rodando aqui na rua e ela conseguiu, como eu falei, casar essas questões do tamanho, porque ela é uma Ram, mas que cabe nos lugares, cabe em garagem de prédio, então ele tem toda essa vantagem, né? Então tem muitas blindadas aqui em São Paulo, por exemplo, ela é uma picape monobloco e ao mesmo tempo ela é como se fosse um veículo com caçamba. As picapes monobloco podem ser definidas assim, mas nas impressões ao volante eu vou falar logicamente das diferenças entre elas, que são muitas, né? A própria ideia da picape monobloco é diferente de uma picape média e quem gosta de picape sabe que são coisas muito distintas para dirigir efetivamente. Bom, partindo desse pressuposto e dessa ideia de tamanho, o que a Ram fez? Basicamente, eles pegaram e fizeram, como eu falei, uma picape com dimensões maiores que a Toro, mesmo usando aqui a plataforma Small Wild, ou seja, eles usaram a mesma plataforma. Na apresentação, lembro que eles focaram muito sobre novidades da plataforma, mais de 50% a 60% da plataforma foi renovada, foi inovada, enfim, mas basicamente é a mesma multiplataforma que serve de base para outros modelos, Compass, Toro, Renegade. Foi uma ideia sensacional realmente em termos de mercado quando você pensa nisso. Mas
aqui, logicamente, para a gente ter uma RAM menor, eles tiveram que criar recursos estilísticos que funcionaram bem. Então a primeira coisa que chama atenção nessa picape é a frente, né? Essa dianteira mais alta acabou criando bem esse estilo RAM. Justamente essa versão RT, ainda a grade é pintada, né? A grade pintada tem um RT do lado direito, que é uma sigla clássica para todo mundo que gosta de mopar, né? De Road and Track. E isso realmente acaba mexendo com as pessoas, né? Putz, tanto que ela chama bastante atenção na rua, principalmente essa cor, essa tonalidade vermelha. Tem várias opções, algumas opções de catálogo de cores, mas essa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das mais acertadas se você não quer passar desapercebido pela rua. Frente alta, tanto que dentro do carro você vê o capô, uma coisa difícil hoje em dia, né? A maior parte dos capôs são em cunha, o desenho dos carros hoje em dia, ele digamos, você não vê o capô, né? Nesse aqui você consegue ver o capô, né? Isso é uma coisa interessante. Então aqui a gente tem essa grade preta, o que acaba atenuando. Então grade preta, detalhe preto de capa de retrovisor e também na parte traseira o para-choque com detalhe preto que acaba, digamos, duas coisas. Primeiro, criando ou enfatizando essa ideia esportiva e por outra, a versão cromada Laramie, nós vamos testar depois, ela tem uma cara mais de Ram 1500. Outros diferenciais, nós temos as faixas no capô, faixas com escrito RT, ou seja, isso também evidencia esse espírito mais jovem, mais esportivo e principalmente, cara, mais jovem. Não exatamente a ideia de ser exclusivo ou uma versão exclusiva esportiva. Na verdade, a grande sacada da Rampage RT é que ela tem um espírito de juventude. Essa eu acho que é a grande questão desse carro. Seguindo por aqui, temos, bom, conjunto óptico também, com regulagem de altura de iluminação, uma coisa que eu já comentei que eu gosto muito, muitos carros não têm mais. Vamos seguindo, temos aqui no capô RAM Turbo, então temos aqui na grade dianteira tem a RAM, né, em destaque, que mostra bem a que veio a Rampage. Aqui nós temos as rodas de 19 polegadas, pintadas de preto também, mas com o detalhe RT em vermelho. Foi um detalhe bacana, porque às vezes a roda preta ela dá uma diminuída no carro, né? Você pega uma roda preta, ela meio que o carro perde um pouquinho. Nesse caso, a roda ficou num tamanho legal também, não é uma roda enorme, e ao mesmo tempo, né, ela casou bem com o estilo. E ela tem uma diferença também de altura em relação às outras duas versões, ela é um pouquinho mais baixa, logicamente também dentro dessa ideia da aparência esportiva e do espírito esportivo. E aqui na lateral também temos o RT, Road and Track, sem dúvida, para quem gosta de Dodge, isso aqui foi uma referência extremamente forte, né, da marca. Outros detalhes também pintados de preto, a gente já viu na apresentação, coluna B também pintada de preto, só reforça essa identidade mais esportiva, mais jovem. Aqui na parte traseira duas coisas. Bom, primeiro, ela traz aqui na lanterna traseira a bandeira dos Estados Unidos. É uma coisa engraçada, porque até quando saiu esse carro, alguém comentou, putz, mas ela é feita nos Estados Unidos e tal. Não, a Rampage não é vendida também nos Estados Unidos. Lá começa já na 1500, padrão deles de tamanho e tudo mais. Mas o que a gente tem aqui, essa bandeirinha dos Estados Unidos aqui é bem interessante, justamente na lanterna traseira, uma coisa curiosa. Aqui, para fechar, duas saídas de escape, como uma boa versão RT que se preze, e na tampa traseira o RAM também, assim como as suas irmãs maiores, tem uma identidade visual de marca muito forte. E por fim, um detalhe para complementar, a gente tem a tampa traseira com a facilidade de fechamento, tem um amortecedor aqui na tampa traseira e uma capacidade de 750 quilos ou 980 litros, então também com iluminação, vale destacar, tem uma iluminação interna aqui que eventualmente facilita o acesso quando você vai pegar alguma coisa ou colocar alguma coisa à noite ou com pouca luz. E agora vamos aos detalhes internos. O acabamento na dianteira, a gente já vai chegar lá, você vê que é interessante. Eu falei do entre-eixos, né, de 2,99, quase 3 metros. Ela tem uma certa altura para entrar, mas não tem estribo. Por outro lado, se a gente for pensar, eu acho que o estribo destoaria um pouquinho do estilo. Facilidade de acesso, sim, mas acho que o estribo não ficaria tão bom. Apesar que a gente vê que a Fiat, agora falando de algo da marca, ela coloca estribo na estrada, né, a versão que a gente viu, totalmente desnecessário naquele caso. Mas aqui talvez
isso destoasse um pouquinho do estilo. Bom, espaço interno a gente tem aqui. Uma coisa de acabamento que esse carro tem, nós temos o teto preto, fica bonito, né? Fica bonito o teto preto, eu particularmente gostei. Saída de ventilação aqui, entrada USB, tem 4 entradas, 2 USB-C e 2 USB, bem acertadinho. O espaço interno é razoável para alguém da minha altura, principalmente quando a gente fala aqui do teto. Olha só que interessante, o teto tem uma boa altura. Basicamente é um carro para 4 pessoas, né? Se for uma criança até cabe aqui, mas não é o ideal. Então aqui a gente tem o cardan que passa também, né, quando tem tração integral, mas é baixo, né, por conta relação à picape, então isso também não atrapalha. Então assim, em termos de entre eixos, ela tem um acerto legal também e até uma posição melhor que as picapes médias, né? Por ser monobloco, não ter longarina e tal, tem um desenvolvimento diferente. Aqui nós temos bancos elétricos, lá é um pacote opcional. Um destaque aqui é o acabamento, parece Alcântara, mas não é. Olha só, tem um RT aqui também, ou seja, o acabamento dos bancos é bem interessante. Detalhe para as costuras vermelhas, ou seja, eles conseguiram criar algo diferenciado nesse sentido. Sistema de áudio da Harman Kardon também. Isso é bacana. E aqui na parte interna, destaque também para o acabamento. Olha só essas costuras vermelhas, ela tem um acabamento agradável, um acabamento no sentido de ter um acabamento que acaba denotando essa esportividade, né, do modelo. Isso é uma coisa que eu gosto. Não é uma versão exclusiva de motorização nem nada, mas acho que eles trabalharam bem nesse sentido. Ficou muito bacana. Eu gostei, desde o lançamento eu tinha gostado do acabamento. Costuras vermelhas no volante também. Aqui temos painel multimídia 12,3 polegadas. Tem aqui também, ó, câmera de ré, enfim. Espera aí que tem o veículo aqui. Ó, gestão de dispositivos, aqui são os aplicativos gerais, né? Ó, conforto, navegação. Então, para conforto aqui você consegue, né? O ar-condicionado, recirculação de ar, enfim. A gente tem aqui configurações gerais, né? Que fechar espelho quando estaciona, quando fecha a porta, essa questão toda. Ar-condicionado de 2 zonas. Aqui nós temos o modo RT, muda alguns parâmetros, o ronco fica um pouco mais aberto. É interessante, mas para mim não é o mais importante dessa picape. Carregamento por indução, porta-objetos, tem um porta-objeto lá embaixo também que eu gostei. Aqui nós temos hold, né, para segurar o carro, subida e tal. Controle de tração, controle de descida e uma reduzida. Isso aqui eu tenho que usar um dia para ver, porque o teste que teve de lançamento, talvez na versão Rebel, que é mais voltada para isso, seja interessante. Nessa versão não é tão interessante. Câmbio de 9 velocidades, mas como é a mesma plataforma, é claro que vai ter também. Transmissão de 9 velocidades e aqui, ó, carneiro clássico, mais um porta-objetos. E esse volante, cara, isso aqui ficou muito legal, né? É bem o espírito RAM e bem a ideia. Controle de cruzeiro adaptativo, opção de trocas de marcha no volante, isso é importante também. A regulagem de altura, ó, da iluminação, que é uma coisa boa. Eu gosto, eu acho que isso é uma coisa importante também. E aqui no painel a gente tem algumas opções, né, de configuração. Olha só. Então dá para você ir para cima ou para baixo, né? Ó. Aqui, ó. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Temperatura do câmbio, do óleo, pressão de óleo, voltímetro, cara, eu acho isso muito útil. Pressão de pneu, acaba sendo muito bom, né? Start Stop, porque o consumo, eu vou falar de consumo, foi melhor que isso, nosso consumo médio, mas não é um campeão de consumo, né? Deixa eu voltar aqui nessa configuração, mas o painel dá para configurar dessa forma e quando você escolhe a opção RT, ele muda, fica vermelho, enfim, fica com o espírito um pouquinho mais aguerrido. Vamos falar de mecânica e falaremos aí das impressões ao volante, né? Uma coisa interessante para fechar aqui, bom, 2 coisas. Ela tem alça, isso aqui parece até um detalhe, cara, mas minha esposa, por exemplo, quando vai entrar, ela não tem o estribo, né? Mas tem as alças. Isso aqui é interessante, acaba sendo muito útil. E por fim, detalhe de ergonomia, logicamente com o banco elétrico tal, você ajusta volante, profundidade e altura, é muito fácil encontrar a sua posição. Vamos falar agora de mecânica e depois da nossa tradicional voltinha. E sem dúvida um dos grandes predicados da versão RT, oferecido também
em outras versões, é motor a gasolina Hurricane 4, que também equipa o Compass agora, 2 litros turbo, 272 cavalos, mais de 40 kgfm de torque, tem aliás mais torque do que a opção a diesel. Muito bem, impressões ao volante, Rampage RT, mais um circuito urbano. Ultimamente a rotina tem sido corrida aqui com gravações e outros compromissos, eu não tenho viajado muito, tem semanas que coincide de viajar mais. De qualquer forma, a gente consegue ter uma ideia aqui do desempenho. Rampage então surgiu, como eu falei, aqui no Brasil, fruto da nossa engenharia, e mais do que a engenharia, ou além da engenharia, logicamente, eu acho que foi um grande acerto mercadológico, sabe assim? Eles perceberam que o consumidor estava buscando algo que tivesse um status, mas que ao mesmo tempo fosse uma picape e ao mesmo tempo não fosse tão grande como a Ram 1500. A gente já falou de Ram 1500 aqui de esporte, vou falar de outras versões. A gente sabe que as picapes grandes, elas têm uma necessidade de espaço maior, principalmente cabine dupla e tal. Ou seja, dessa forma, muitas vezes você pega uma picape grande, como eu expliquei, é difícil você estacionar, até em garagem de prédio mesmo. No meu prédio mesmo atual, por exemplo, é uma questão. A picape grande, qual que é a grande questão? A picape grande no meu prédio, como tem 2 portões, aquele portão de segurança e tal, o máximo que dá para colocar é picape média, você entende? Então 5,35 e tal é o máximo que dá para você entrar com uma picape lá. E qual que é a grande questão disso? Esses sensores laterais são bons. Qual que é a grande questão? É que você acaba não conseguindo entrar em alguns lugares, né? Então, e para ter uma surpresa ruim de não conseguir sair, isso é complicado. Eles perceberam isso, mas perceberam que o consumidor queria também ter uma Ram, uma picape com essa, eu vou chamar de grife, né, Ram, mas basicamente uma picape que conferisse toda essa ideia de ser proprietário de uma Ram. E criaram esse carro que foi, como eu disse, um grande acerto. Foi aí uma ideia geral muito boa. E esse motor, realmente, esse motor Hurricane 4, o Furacão 4, é muito bem acertado. Ele é um motor que ele tem força, ele tem torque. Por conta, logicamente, do padrão de hoje dos carros, ele traz aí a turbina enche rápido, ou seja, a gente tem aí um motor que te entrega potência, entrega força muito rápido, principalmente entrega torque muito rápido, mais que o diesel, né, no caso aqui. Eu quero pegar a versão a diesel para a gente falar sobre isso. E é uma coisa interessante, né, você conseguir mesclar tudo isso. Vou virar aqui na Engenheiro, sair da Engenheiro Caetano Álvares e sair na Avenida Casa Verde. Dessa forma, o que eles conseguiram com a Rampage nessas versões a gasolina? Criar uma picape que apesar de pesar 2 toneladas, mesmo assim ela tem uma dirigibilidade muito ágil, ou seja, você consegue se deslocar rapidamente. Tanto 0 a 100, o pessoal do Motor 1 conseguiu 6,7 segundos 0 a 100, retomada, também todos aqueles números. Ali eu preciso comprar um aparelhinho aqui para medir 0 a 100, viu? Faz tempo que eu tô para fazer isso, pra gente ter uma ideia. O 0 a 100 na garagem, a gente mediu o nosso 0 a 100, né? Mas enfim, você vê, eles conseguiram então criar uma picape que tem um estilo Ram, ou seja, entrega tudo que a Ram entrega em termos de status, de estilo e tal. Ao mesmo tempo, criaram algo que cabe na sua garagem, né? Cabe na sua garagem, cabe num supermercado e tal. E para falar a verdade, para ser sincero, para andar aqui no trânsito de São Paulo, você tem que ter algo que seja mais compacto. Por quê? Tem motoboy, tem outros motociclistas, você tem aí a questão da própria questão do espaço, né? Digamos, o espaço para você circular. Então, uma picape grande, eu falando da 1500, nem das 2.500, isso aí é impossível andar aqui em São Paulo, além de ter restrições, né, de rodízio e outras coisas, como veículo comercial. Mas a grande questão é essa, né? Você conseguir
ter uma picape pequena que entrega tudo que a marca entrega e ao mesmo tempo cabe na garagem, como eu falei, acabei de falar há pouco, e tem um desempenho bem otimizado. Em termos de suspensão, é aquele conjunto bem acertado, ou seja, suspensão independente nas 4 rodas, freios a disco nas 4 rodas, então ela tem um equilíbrio dinâmico bom. Lembrando agora da nossa volta lá em Interlagos, né, naquele trechinho do autódromo, deu para notar, logicamente é um veículo pesado, a proposta não é em track day, mas a proposta quando é andar rápido e acelerar e tal, ela se sai muito bem, por isso que está vendendo bem aqui em São Paulo. O cara tem muita Rampage RT aqui em São Paulo. É interessante como eles conseguiram conquistar essa fatia de mercado e esse consumidor em especial. É uma coisa bem interessante mesmo. Então temos aí uma suspensão bem acertada, roda 19, ela tem um conforto ligeiro, mas não é proposta também numa versão mais jovem. E por fim, o câmbio. Como em toda picape, logicamente, aqui eu quero andar em breve no Compass com esse motor Hurricane 4, porque aqui, lógico, como um utilitário na sua raiz, na sua origem, ela tem algumas marchas mais curtas. Primeira, segunda, são marchas mais curtas. Não que isso atrapalhe a dirigibilidade, eu sempre andei vazio o tempo todo, mas eu imagino que no Compass, esse câmbio de 9 marchas já é usado há algum tempo, ele tenha talvez uma outra programação, né? Mas para a ideia da picape a gente entende que é um utilitário, então está bem acertado. Por fim, consumo. Consumo é uma coisa que todos os meios jornalísticos estão comentando. Eu acho que também, dentro da ideia, a proposta dela talvez não seja ser verdadeiramente econômica, né? Então a gente tem aí, o consumo ficou entre 6,5 e 7, pegando marginal, ou seja, consumo elevado. Mas, levando em conta peso, a ideia esportiva e tudo mais, eu acho que está dentro do aceitável para esse carro. Não é baixo consumo? Não é. Mas, enfim, dentro da ideia, eu acho que faz um certo sentido, né, esse consumo. Aqui no modo RT, você percebe que as trocas ficam bem mais rápidas. É isso que eu quis mostrar nessa saída. E é interessante, né? O ronco fica um pouquinho mais aberto e tal. Se quiser dirigir um pouquinho mais esportivamente, então use o modo RT, porque daí dá para se divertir um pouquinho. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.